Bom dia, nós estamos na nossa série e hoje nós vamos conversar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre como a nossa casa pode ser uma extensão do amor de Deus para as nossas famílias, para as nossas comunidades, para os nossos amigos. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. Hebreus 13, 1 e 2. Hoje nós temos vivido em um tempo onde nós valorizamos muito o palco e pouco as conexões. Valorizamos muito ser ouvidos, mas valorizamos pouco em ouvir as pessoas. Valorizamos muito as telas, os views, os likes, os comentários, mas temos esquecidos da importância do olho no olho, da troca, de ouvir a sua história e compartilhar a minha. Temos sido rápidos para postar, rápidos para expor uma opinião, rápidos para julgar um caso do qual nós ouvimos, rápidos para comentar sobre a vida de alguém, rápido para comentar sobre o casamento de fulano que não vai bem, o divórcio de ciclano, rápido para comentar sobre a história dos filhos que não estão na igreja, mas temos sido lentos de nos conectar, de ouvir histórias e tentar agregar e ajudar. Temos sido rápidos ao acolher fofocas, rápidos para compartilhar histórias que chegam aos nossos ouvidos, mas somos muito lentos, vagarosos em ser a mão que estende ajuda, em ser o abraço que acolhe, em ser aquele que vai naquele do qual estão falando e pergunta como podemos ajudar. O mundo tem nos ensinado a construir muros. Antigamente as casas quase não tinham muros, quase não tinham portões. Mas por causa da violência que se espalha e por causa de histórias que vamos ouvindo e ficando com medo, vamos construindo muros em volta das nossas casas, colocando cerca elétrica, colocando alarme, fazendo de tudo para blindar e gerar uma segurança para a nossa casa e para a nossa família. E não há problema nisso, mas o grande problema é que o mundo tem assim nos ensinado a criar muros também em volta dos nossos corações, em volta da nossa mente, em volta da nossa família, muros relacionais, muros que protegem a intimidade da minha casa, protegem a minha família, protegem os meus relacionamentos, do qual eu não me exponho mais, eu não sou mais vulnerável, eu não ponho mais a minha família à vulnerabilidade. Pais e mães que estão fazendo de tudo para blindar os seus filhos e criá-los em bolhas. Certa vez eu fui fazer um evento evangelístico lá na Primeira de Belo Horizonte, com os adolescentes, e a proposta éramos ficar na porta da igreja durante o carnaval, entregando água e evangelizando quem passasse. E muitas mães me disseram: olha, pastor, eu não vou levar o meu filho, porque eu não quero que ele tenha contato com o carnaval, eu acho que ele não está preparado. Eu falava: mãe, e na escola tem alguém blindando ele? Quando a senhora dá a tela do iPad, do celular para ele, tem alguém blindando ele de ter acesso? Agora você está blindando ele de se expor a favor do evangelho, mas com certeza a cultura do mundo já está entrando. E é assim que nós temos vivido. Queremos o tempo e na mente não dá forma de se expor, de cuidar de pessoas, até porque quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente olha para Deus, Ele investiu tudo o que Ele tinha em pessoas. Ele não se protegeu de pessoas. A vida dele foi doada, entregue por pessoas. E por que que nós hoje queremos nos proteger de relacionamentos? Nós temos novos seguidores todos os dias em nossas redes sociais, mas cada vez menos amigos. Temos cada vez mais pessoas comentando sobre nossas vidas, mas cada vez menos pessoas nos agradecendo pelo quanto nós temos sido influentes na vida espiritual delas.
Temos conexões sociais e corações totalmente isolados. Temos conexões na rede social, vários seguidores no Instagram, vários amigos no Facebook. Mas talvez não conhecemos 3 vizinhos. Talvez não temos investido na vida de ninguém. Agora, como que anda o nosso amor prático? Como que anda a grande missão que nos foi dada, a Missio Dei, de ir e fazer discípulos por todo mundo? Spurgeon falava que ou você é um cristão missionário, ou você é um cristão impostor, porque não tem como você ser um cristão e não pregar do amor de Jesus. Como anda a pregação do evangelho na sua vida? Enquanto o candomblé, o islamismo estão se espalhando pelo mundo, com convicção e organização. Essa semana nós vimos o primeiro prefeito na história de Nova York, um islã, um muçulmano. Eles estão se espalhando de maneira organizada, de maneira focada, com convicção. E sabe o que nós cristãos temos feito? Dedicado a nossa vida em busca de estabilidade financeira, de estabilidade emocional. Temos deixado com que a cultura do mundo entre em nossos corações e temos nos distraído, porque Satanás não quer te tirar da igreja. Ficaria óbvio demais a estratégia dele. Ele quer que você permaneça aqui, mas distraído. Ele quer que você permaneça aqui, mas distraindo a outros. Ele não te tira 100% da rota, mas ele vai te desviando 0,5%. 1%, para que quando você perceba que já não está mais, você já está distante demais. Temos relativizado tudo. Qual que é o problema? O que tem? É só uma música, é só uma bebida, é só um flerte. E a gente está se distraindo da simples missão que nos foi dada, de viver uma vida de relacionamento com Jesus e ensinar os outros a se relacionarem com Jesus. Afinal, é isso que é adoração. O Pai fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Espírito é o próprio Deus e a verdade é Jesus Cristo. Nós temos que viver uma vida de adoração. O que nós fizemos aqui agora, nesse louvor maravilhoso, foi louvar o nosso Deus, é uma maneira também de adorar. Agora, uma vida de adoração é uma vida da qual o meu estilo de vida comunica para as pessoas que a presença de Cristo em mim transformou de uma vez por todas o meu viver. E elas também podem experimentar isso. Isso é viver uma vida que adora a Deus. Agora, uma espiritualidade autêntica não se mede pelo tom de voz que nós oramos. Não se mede porque nós lemos a Bíblia em pé. A nossa espiritualidade não se mede pela quantas vezes nós vamos na igreja durante a semana. Mas a nossa espiritualidade se mede na medida que nós estamos dispostos a amar, a nos doar, a repartir e a entregar. Porque ler e orar verdadeiramente, automaticamente vai aumentar em mim a sensação de obrigação e urgência de demonstrar o amor de Cristo por você. Agora, se eu leio com olhos religiosos, eu vou olhar como os fariseus, eu vou ler e falar assim: uau, como eu sou evangélico. Uau, como eu sou cristão. Uau, como a minha vida agrada a Deus. Agora, quando eu leio com olhos de um adorador, eu penso: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, me ajude a viver uma vida que agrada a Ti, uma vida que cumpre com seus decretos, Pai. Porque se a igreja quer alcançar o mundo, ela precisa abrir as suas casas, ainda antes de convidar as pessoas para vir para um púlpito. Talvez a sua pregação não tenha alcançado corações, porque você está convidando as pessoas para ir para a igreja, ao invés de convidar para ir para a sua casa. Você está falando: vai lá na minha igreja para você ver o pastor pregar e aceitar Jesus. Ao invés de falar: vamos lá em casa, vamos jantar, vamos tomar um lanche. E aí você vai ver como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu lido com o meu lar. E quem sabe a minha forma de viver não te ensine sobre o que é viver uma vida rendida a Jesus Cristo. Vamos ler? Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim:
Continuem a amar uns aos outros fraternalmente. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando ela sem saber, acolhem os anjos. Feche seus olhos. E antes de eu orar, eu queria que você orasse aí onde você está. Que você clamasse ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Não precisa convidar Deus para estar aqui, porque Ele já está, a presença dEle já é real. Convide Ele para falar ao seu coração. E que Ele te dê sensibilidade para entender o que Ele quer que você entenda. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por Tua graça e por Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não só nos deu uma vida, o Senhor não só nos deu um telhado, não só nos deu roupa para vestir, mas o Senhor nos deu vocação. O Senhor nos deu uma missão e o Senhor nos deu um propósito, Pai. Obrigado porque a vida seria rasa demais se o propósito dela fosse simplesmente trabalhar para acumular bens e morrer. Mas o Senhor nos deu um propósito de viver por uma missão maior. Perdoa a Tua igreja porque temos andado distraídos, Pai. Tantos bancos vazios denunciam que o nosso olhar, que o nosso coração, que nossa missão está desajustada. Enquanto religiões egoístas e extremistas avançam, nós cristãos precisamos perceber aonde nós temos andado distraídos e voltar à essência do amor e da pregação do Teu Evangelho. Nos ensine hoje, Pai, sobre a importância de abrir os nossos lares para receber, acolher e abençoar pessoas. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Aqui na carta de Hebreus, o autor de Hebreus, que não está claramente definido ou não se diz quem é, ele está pregando para uma comunidade cansada, para uma comunidade dispersa, distraída. E muitas vezes nós também temos sido assim. Temos nos ocupado 7 dias da semana o tempo todo. Temos pensado em como crescer profissionalmente, em como crescer socialmente. Temos andado de tanque vazio. A vazão tem sido maior que a nossa entrada. E Pedro, ele está escrevendo também em 1 Pedro, depois nós vamos ler, para cristãos que estão sendo perseguidos. E há uma diferença muito grande entre cristãos perseguidos e cristãos cansados e dispersos. Porque aquele que é perseguido, ele faz com que o reino avance, que o reino se expanda. Porque quando nós estamos sendo perseguidos, a gente não se distrai, a gente não perde o foco. O barulho que vem atrás de nós causa tanto medo, mas também nos causa ousadia e coragem que nós olhamos para frente e continuamos perseguindo na missão. Agora, quando a gente se distrai, quando a gente está cansado, a gente começa a relativizar, a deixar para lá, a deixar a missão de lado. E eu trouxe algumas palavras-chave do grego para a gente entender o que quer dizer cada uma. A palavra para amor fraternal, que é o que as cartas vão nos convidar a ter, é um amor de família espiritual. Não é um amor por afinidade, mas é um amor por aliança. Família espiritual é todo aquele que se reconhece como filho de Cristo. Aquele que se dá o direito de ser chamado filho de Deus faz parte de uma família espiritual. E agora eu tenho com você não é uma relação de afinidade. Eu não preciso que você seja como eu espero, que você goste do que eu gosto, ou que você tenha as mesmas opiniões que eu, para que eu me esforce para que nos demos bem. Não. Isso aí é conveniência. O que o autor está falando aqui é que nós temos um amor fraternal. Não é por afinidade, mas é por uma aliança. Nós temos uma aliança espiritual. Um sangue foi derramado sobre todas as nossas vidas e por isso nós temos que viver unidos em uma missão. O meu amor, a minha casa, a minha família tem que alcançar a sua e a sua tem que alcançar a minha e assim a gente vai espalhando pelo mundo o que significa o amor de Cristo. Hospitalidade aqui quer dizer amor ao estranho, é a atitude de acolher não só quem é do nosso círculo. E aqui quando o texto fala, em outros momentos, sobre sem murmuração, é servir sem se queixar.
é entregar mesmo sem ter um retorno. E eu quero hoje trazer aqui de maneira rápida 4 expressões do amor que abre portas. A primeira a gente vê logo no versículo 1 do capítulo 13, que é o amor fraternal, é a marca do discípulo. O texto fala: continuem a amar-se uns aos outros fraternalmente. O verbo continua mostra que o amor ele precisa ser renovado constantemente. Não é um sentimento, não é uma troca, não é algo que eu retribuo, não. É um esforço diário. A minha casa, o meu lar, ele tem que juntamente a mim se esforçar para receber, para acolher e para amar. Quantas pessoas você convidou esse ano para entrar dentro da sua casa? Quantas pessoas você convidou para sentar na mesa do seu lar e você serviu ali com hospitalidade, com amor, com entrega, com renúncia? Quantas vezes não temos servido nem os da nossa própria casa? Guardamos as louças bonitas para a ocasião mais especial que talvez nunca vai chegar. Brigamos com o da nossa casa que derrama um suco na mesa, mas nunca faríamos isso com uma visita. A nossa casa não foi feita só para nos proteger em dias de chuva e nos dar abrigo para dormir, mas a nossa casa é uma extensão da igreja de Cristo. A minha casa tem que ser uma estratégia para que as pessoas do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade, da minha vizinhança consigam se conectar comigo, para aí sim eu possa pregar do amor de Deus para essas pessoas. Ame mesmo quando não é fácil. Ame quando dói. Ame aqueles que te machucam. Perdoe mesmo antes que o outro mereça. Sirva mesmo quando você não vai ser reconhecido por isso. Olhe para a sua casa e pense: como eu posso trazer pessoas para o meu lar? Como aqui na minha vulnerabilidade eu posso permitir que pessoas conheçam a Cristo? Porque foi assim que a igreja começou, foi nos lares. Foi nas casas, todos repartiam o que tinham. Ninguém estava preocupado se a sua geladeira ia ficar cheia para a sua família, se a despensa ia estar completa, não. Era no partir do pão. Mas sabe como que Satanás tem nos distraído? Esse mês nós temos a Black Friday, ou aqui no Brasil a Black Fraud, né? Eles vendem pela metade do dobro do preço. Mas a Black Friday, ela começou nos Estados Unidos por causa do dia de ação de graças. A cultura da ação de graças lá é tão forte, é tão impactante em todos os lares dos americanos, que um dia antes do dia de ação de graça, todos iam para o mercado. E até os policiais tinham que ser chamados porque era uma bagunça, era uma confusão. Todo mundo rapava as prateleiras do mercado, dava briga pelos itens porque todo mundo queria comprar para receber na sua casa. Fazer um jantar, um almoço de ação de graça e convidar os seus vizinhos, seus amigos. Olha que interessante, a essência é muito bonita. Gratidão, reconhecimento, compartilhar. Mas aí o nosso coração ambicioso foi lá e pegou disso e criou oferta, mercado, marketing. Trouxemos para o Brasil o consumismo, esquecemos da essência. Eu fui descobrir sobre a ação de graças depois de velho. Na minha casa nunca teve isso. Quantos de nós já fizemos um almoço de Páscoa na nossa casa para ensinar para os nossos filhos o que a Bíblia estava falando? Quantos de nós já fizemos um almoço no ano para falarmos: olha, nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar, então esse é um almoço de ação de graças. Vamos agradecer porque até aqui o Senhor foi fiel. Quantas vezes você levou os seus vizinhos, seus amigos de trabalho, seus colegas para dentro de casa? Falou: olha, eu estou te convidando aqui porque eu quero compartilhar com você o quanto Deus tem sido bom com a minha família. E eu queria que você também conhecesse esse Deus. O amor, ele é a respiração da igreja. E quando a respiração falha, o corpo começa a morrer. Quando o amor da igreja pelos outros começa a falhar, o corpo começa a desfalecer.
nós precisamos lembrar da nossa missão. Precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos. É lembrar que eu não tenho de segunda a sábado só para trabalhar, pagar contas e ficar cansado. Mas de segunda a sábado a minha oportunidade. É o tempo que Deus tem confiado em minhas mãos para pregar do Evangelho àqueles que estão diante de mim. Eu talvez nunca vou ter acesso aos seus colegas de trabalho, aos seus vizinhos, mas você tem a oportunidade. E quando a gente vê lá Jesus falando sobre a parábola dos talentos, que ele fala para aquele servo que não multiplicou o seu talento, servo mau, servo infiel, o talento hoje é a nossa vida. São as oportunidades que Deus tem colocado ao seu redor de espalhar do amor dele. No final da vida, Deus não vai te perguntar quantos carros você comprou, quantas casas você teve, quantos seguidores você tinha. Não. Ele vai te perguntar o que você fez com a vida que eu confiei nas suas mãos. Em quantas vidas você multiplicou? Quantas pessoas conheceram a Jesus através de você? Nós precisamos nos lembrar que a nossa missão foi dada pelo Rei dos Reis. Não foi dada por uma novela, por uma série. Não é no Instagram que eu vou me relembrar. Quando eu estou com fome, eu me alimento de alimento sólido. Quando eu estou com sede, eu sacio a minha sede com água. O nosso propósito, o nosso amor, a nossa vida, ela é alimentada com a palavra de Deus. É com oração e com a leitura da palavra. Eu me assusto quanto nós estamos distraídos. Se eu perguntasse aqui nessa manhã quantos leram a Bíblia durante a semana, talvez seria vergonhoso quantos levantariam a mão. Se eu perguntasse quantos oraram mais de 30 minutos a semana, seria constrangedor quantos levantariam as mãos. Sendo que pelo menos 90% aqui é cristão. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Como que eu tenho sido um pequeno Cristo se eu não tenho me alimentado da palavra? Se eu não tenho orado e se eu não tenho feito da minha casa uma expansão do amor de Deus? O que é ser cristão então? É só um hobby? É só porque está no hype? Porque se é só porque está no hype, outras religiões também estão no hype no momento. Mas a diferença é que enquanto nas outras religiões a gente vê as pessoas indo até Deus fazendo sacrifícios, no cristianismo foi Deus vindo ao nosso favor para nos dar vida eterna. E como que nós temos agradecido? Como que nós temos praticado o Evangelho em nossas vidas? Então o amor fraternal, ele precisa ser uma marca do cristão. Ele precisa ser uma marca na vida do discípulo. O quanto você tem se esforçado na sua semana para demonstrar o amor para as pessoas. E não precisa ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas ainda hoje, no domingo, planeje, pense, escreva como que eu posso essa semana amar alguém. Será que é com uma palavra de afirmação? Será que é com um presente? Será que é com uma oração para alguém no meu trabalho? Será que é sendo mais presente na vida dos que estão na minha casa? Quantos de nós, às vezes, evita sair de casa porque ouve a voz do vizinho e não quer olhar olho no olho? Quantos de nós evitamos relacionamento com aqueles que estão do nosso lado no trabalho, do nosso lado no nosso lar? Temos nos distraído e criado muros em volta da nossa vida. E ao invés de viver uma vida para pregar o Evangelho, eu estou vivendo uma vida para construir um império ao meu redor. Só que quando a gente olha para o nosso Mestre, o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele não construiu muros, mas Ele derrubou. Ele deu a sua vida até por aqueles que um dia o negariam. Quem tem sido o mestre da sua vida? Será que é o dinheiro? Será que o Deus da sua vida tem sido a estabilidade, conforto? Em segundo lugar, a segunda marca, que é a hospitalidade, é o Evangelho vivido na prática. Não se esqueçam da hospitalidade.
Hospitalidade não é sobre ter uma casa bonita, mas um coração aberto. Isso eu aprendo muito com a minha sogra, desde quando eu ainda era um seminarista na igreja. Eu ainda nem namorava com a filha dela. Todas as vezes que ia receber os jovens, os adolescentes ou qualquer pessoa, ela recebia, ela até hoje abre a casa, faz aquela mesa posta, pensa em lanches diversos, bebidas diversas. Tem missionário precisando de casa para ficar, fica na casa dela. E ela foi tão boa abrindo a porta para mim que até hoje eu não saí. Doou até a filha, olha que bênção. Mas o quanto a nossa casa, gente, tem sido uma extensão do amor de Deus. E sua casa não precisa ser chique. Não precisa estar arrumada para isso. Pelo contrário, uma coisa que eu sempre aprendi com minha mãe sempre falou, lá em casa somos 3 filhos, homens, sempre casa bagunçada. E na medida do possível que arrumava e que limpava, ela falava, eu não ligo de ter a casa bagunçada, porque uma casa bagunçada é sinônimo de casa viva. De que adianta ter uma casa intocável, limpa, tudo no devido lugar, mas não ter ninguém para desfrutar? O problema não é a casa estar limpa, tudo bem, o problema é limpar uma casa e não querer receber ninguém para sujar. O problema é querer ter o carro do ano, mas não ter coragem de sujar ele para carregar ninguém. Ter uma roupa de marca e não ter coragem de abraçar um morador de rua com essa roupa porque vai sujar. Qual tem sido Deus da sua vida? Porque o nosso Deus entregou tudo o que Ele tinha, sem reservas, por amor ao próximo. A sua casa é uma oportunidade que Deus te dá de acolher as pessoas num ambiente seguro, acolhedor, onde elas vão estar vulneráveis, porque elas estão dentro da sua casa. E você pode chamar para um simples almoço, para um simples lanche, mas você pode falar, olha, eu peço a sua licença, mas aqui na nossa casa nós temos o costume de ler um versículo e orar antes da refeição. Não vai ter como. Não tem como a pessoa escapar, ela vai ouvir. E sabe o que é bom? Não é a minha oratória, não é a minha leitura, mas é o Espírito Santo que faz. É muito simples, mas a gente aqui complica. Quantas pessoas você se esforçou para levar para Cristo esse ano? Estamos em novembro, caminhando para dezembro, um mês praticamente para acabar o ano. Quantas pessoas de 12 meses, quantas pessoas sentaram na sua mesa e ouviram você falar de Jesus? Os pequenos grupos são uma ótima oportunidade para isso. De um dia na semana você abrir sua casa e falar, Deus, o Senhor sabe da minha correria, o Senhor sabe da minha condição financeira, o Senhor sabe de como vive a minha família, mas eu quero dedicar a minha casa para o Senhor. Você não precisa liderar, necessariamente você não precisa fazer algo. Só chegar no Gabriel e falar assim, Gabriel, a minha casa está à disposição. Se precisar, pode fazer um pequeno grupo lá na minha casa, tal dia da semana. Seja intencional. Quando pegar um Uber, lembre que você não está entrando ali só para se transportar, mas Deus está te dando uma oportunidade de ter 15, 20, 30 minutos de conversa com alguém. Está indo na padaria, lembre que não é só pelo pão, pelo leite, mas é pelo caixa da padaria, pelo padeiro. Comece a criar laços, comece a orar por essas pessoas. Não tem como você falar, pastor, não tem ninguém do qual eu não possa pregar o evangelho, porque se fosse assim já não estaríamos mais aqui. Mas essa é a diferença, nós cristãos estamos distraídos, enquanto as outras religiões estão focadas e determinadas. Da hora do muçulmano fazer a oração dele ali, não importa onde ele está, ele se ajoelha e ele ora. E nós, às vezes, no almoço do trabalho, fica com vergonha de orar na frente de alguém. De só abaixar a cabeça e fechar os olhos. Os outros dão um carro, dão casas, dão a vida, morrem pela missão e propósito deles. E a gente foi aqui discutindo se tem ou não que dar o dízimo. Discutindo se tem ou não que ir num pequeno grupo durante a semana, afinal estou cansado demais, a minha semana é muito corrida. Nossa, essa igreja quer me sugar. No grego, amor pelo diferente é o oposto de uma xenofobia.
é independente das nossas diferenças, independente de onde você mora, independente de onde você veio, eu estou disposto a te amar e a te dar uma nova oportunidade. Afinal, foi isso que Cristo fez por mim. Não fuja do diferente, abrace o diferente. Não evite aquele que todos já estão evitando, sabe por quê? Jesus não te evitou. E Ele te ensinou como amar. Ele te ensinou a como acolher. Ele te ensinou a como discipular. Então, em vez de evitar aqueles que todos já estão evitando, a fugir daqueles que todos já estão fugindo, a excluir o diferente como a maioria faz, seja aquele que ama, aquele que acolhe, aquele que abraça. Porque quem está ferido fere, mas quem foi perdoado e tratado agora está disposto a tratar e curar. Porque é isso que o sangue de Cristo faz, e nós carregamos esse sangue em nossas vidas. Quem você pode convidar para perto ainda essa semana? Que pessoa aqui na igreja que você sabe que está chegando agora, você pode abraçar e trazer para perto? Será que se nessa manhã ou nessa noite chegar alguém aqui, mal vestido, cheirando mal, nós como igreja estamos preparados para acolher, para receber, para abraçar o diferente, porque o nosso papel não é olhar e falar: sua roupa está suja, você está cheirando mal, ou a sua vida tem sido uma vida de pecado. O nosso papel como cristãos não é apontar o dedo e mostrar o que está sendo feito de errado. O meu papel como cristão é abraçar e sim apontar, mas apontar para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sou eu. Eu também tenho pecado e só Ele pode tirar. Eu não estou preocupado com o pecado da sua vida. Eu estou preocupado em te apresentar aquele que transformou a minha vida e pode também transformar a sua. Só que a gente está preocupado demais em ficar procurando os defeitos e apontar as diferenças. E quando a gente olha para João Batista, a única coisa que ele fez foi apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas pessoas você convidou para a sua casa esse ano? Quantos irmãos da igreja conhecem a sua casa? Sentaram na mesa com você para comunhar, para repartir o pão, para agradecer o que Deus tem feito? Você é o tipo de pessoa que espera ser convidado ou o tipo de pessoa que convida? Tim Keller fala que a hospitalidade é o evangelho em formato de casa aberta. A hospitalidade, para quem não sabe, hospitalidade é receber bem. É o significado de evangelho através de uma casa aberta. É muito fácil a gente sair num culto como esse e reclamar: poxa, ninguém me abraçou, ninguém veio falar comigo, ninguém me procurou no final do culto. Mas vamos inverter: quantas pessoas você abraçou? Quantas pessoas você foi procurar? Quantas pessoas você foi e perguntou como foi a semana? De quantos você perguntou se eles estão precisando de ajuda e você ofereceu uma ajuda? Porque é muito fácil olhar para a minha vida e pensar: nossa, como eu sou coitadinho, como ninguém me ama, como ninguém me procura, como ninguém me quer. E você, quantos você abraçou? Quantos você convidou? Tem gente que fica esperando a igreja promover um evento para ter comunhão. Mas a igreja não é promotora de eventos, não. A igreja é um corpo, com uma missão: pregar o amor de Deus. E você é parte desse corpo. Então, em vez de ficar esperando, faça você. Reúna o seu grupo, o seu pequeno grupo, vai num parque. Vai almoçar, vai fazer um churrasco. A igreja não evangeliza. Reúna o seu pequeno grupo e vai evangelizar. Seja você aquele que vai fazer, que vai solucionar o problema que você está identificando. Afinal, nós não fomos chamados para identificar problemas, fomos chamados para resolver problemas. Reclamar é mais fácil do que solucionar. Mas de quem reclama e quem identifica o problema, o mundo já está cheio, não se preocupe. O que faz a diferença é quem levanta e resolve um problema. Todo mundo passa, vê um papel de bala no chão e reclama: olha, está sujo. Agora, quantos se abaixam e pegam esse papel de bala?
Nossa, como a calçada da igreja está suja, mas quantos estão dispostos a chegar aqui mais cedo e varrer a calçada? Nós não fomos chamados para apontar o problema na vida das pessoas. Nós vamos fazer a diferença quando nós olharmos para as pessoas e perguntarmos: como eu posso te ajudar a resolver um problema na sua vida? Afinal, foi isso que Cristo fez por nós. Os cristãos nos primeiros séculos se reuniam em casas e ele partia um pão. O Império Romano foi impactado não por templos, não por número de igrejas, mas por mesas. Porque era nas mesas que os olhos se abriam. Eram nas mesas que o evangelho era repartido. Eram nas mesas que as pessoas conheciam a Jesus. Os próprios discípulos caminharam com Jesus e não o reconheceram depois que ele morreu. Mas foi no sentar na mesa e repartir do pão que os olhos se abriram. Em terceiro lugar, o amor e a hospitalidade são caminhos de revelação de Deus. Pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram os anjos. Deus continua se revelando através de encontros simples. A Bíblia fala que nós somos do ministério da reconciliação. Todos nós. Nós precisamos promover a reconciliação entre pessoas. E não há lugar melhor para isso do que numa mesa. Porque quando a gente se alimenta, o nosso humor melhora, a gente fica bem. E até uma estratégia no meu casamento, fica a dica para os maridos. Toda vez que eu tenho que ter uma conversa difícil com a Maressa, primeiro eu alimento. Fica mais tranquila, fica mais fácil. Chame os seus convidados para a mesa. Chame os seus amigos para a mesa. Chame os seus vizinhos para a mesa. E na mesa comece a compartilhar. Deus continua se revelando através do encontro. Através da mesa, do partir do pão. Gere reconciliamentos na mesa. Chame duas partes que não se falam mais. Gere ali um momento de comunhão. Quebre um gelo, faça uma brincadeira. E lembre-se de que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Não pode haver entre nós falta de perdão. Não pode haver entre nós falta de relacionamento. A presença de Deus se manifesta nas relações humanas. Quem sabe o seu gesto de amor essa semana não será a resposta de oração de alguém. O seu convite para a mesa. Sirva sem buscar aplausos, mesmo quando ninguém vê. Ame pessoas do qual ninguém quer amar. Transforme cada refeição num ato de adoração. Veja Deus no rosto de quem você acolhe. Eu já tive a oportunidade de pregar de Jesus quando eu trabalhava no meio secular. Só porque antes de almoçar eu abaixava a cabeça e orava. Só de fazer isso. Quando alguém precisava de ajuda, ele sabia quem procurar. E isso é muito interessante, porque todo mundo critica o cristão. Todo mundo zomba do cristão. Mas na hora do aperto, eles sabem quem procurar. Na hora do aperto, eles sabem aonde vir pedir oração. Agora, como eles vão te procurar se a sua vida não fala nada do Evangelho? Como eles vão te procurar se toda vez que eles olham para você, você está com uma cara fechada, ranzinza? Se você mais reclama do que abençoa? Que as pessoas vejam Deus no seu rosto. E que você possa ver Deus no rosto das pessoas que você vai acolher. Em quarto e último lugar, já caminhando para o fim. A fé madura não espera um convite. A fé madura, ela se antecipa. Hoje todo mundo quer ser abraçado, mas poucos procuram para abraçar. Esperamos que a igreja promova, que alguém ligue, que alguém convide, mas o chamado de Jesus não é para esperar, mas é para ir. Portanto, vão e façam discípulos. E o vão aqui é um gerúndio, é no indo. Enquanto vocês vão fazendo discípulos. O Evangelho não diz espere ser amado, ele diz ame uns aos outros. É primeiro ame. Eu estou no papel. Eu estou como protagonista quando o convite é amar. Eu tenho que amar.
João fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você se antecipa, quando você convida, você inclui, você acolhe, você está sendo o próprio Cristo na vida de alguém. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente não vê Jesus em casa, num sofá, e as pessoas agendando visitas, e Ele recebendo com um café Nespresso na mão. Jesus, Ele ia, Ele saía de casa, Ele se expunha ao sol, ao calor, mas Ele ia ao encontro das pessoas. Pare de esperar. Pare de esperar alguém te amar, alguém te convidar, alguém te abraçar. Seja você o promotor do evangelho na vida de alguém. O evangelho não diz espere ser amado, é ame uns aos outros. Jesus não esperou que nós fôssemos até Ele. Jesus não esperou que nós subíssemos a escada. Ele desceu ao nosso encontro. Ele se expôs. Ele era o rei, mas se fez carpinteiro. Se colocou em posição pior do que eu e você. Foi pendurado em um madeiro. Agora, o quanto eu tenho me exposto, me colocado, me doado. É mais fácil reclamar, murmurar, me vitimizar, do que me colocar em posição de protagonista e fazer, eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou me doar. É mais fácil reclamar o que não está sendo feito do que pegar e fazer. A maior prova de uma maturidade espiritual é parar de esperar e começar a agir. Não espere o grupo te convidar, promova você ao encontro e convide os outros. Não espere a igreja fazer, a igreja evangelizar. Seja você quem vai lá e vai evangelizar, você que vai gerar comunhão, você que vai convidar para a sua casa. Não espere ser visitado, seja você que vai visitar. Não espere ser abraçado, seja você o abraço de alguém. Uma vez uma jovem procurou seu pastor e falou assim: pastor, eu estou na igreja e ninguém me abraça, e eu saio do culto e ninguém me procura. E eu vejo o tempo todo pessoas ruins fazendo coisas ruins durante o culto, e gente conversando, gente no celular. E o pastor falou assim: olha, então no domingo que vem, você vai pegar um copo de água, e você vai andar por toda a igreja durante todo o culto, e você vai ficar andando com esse copo de água, não vai deixar esse copo derramar, e você vai ficar orando pelo culto, pela igreja, pelas pessoas. Domingo seguinte ela fez isso, ela encheu um copo de água, e ela ficou andando pela igreja, orando, intercedendo. E depois o pastor perguntou para ela: e aí, aquelas críticas que você fez, melhoraram? E ela falou assim: pastor, não deu para perceber, porque eu estava tão ocupada para não derramar água e para orar pelos outros, que eu não percebia as coisas que estavam acontecendo. Talvez você está tendo tempo de observar e reclamar, porque você não está se envolvendo, porque você não está servindo e porque você não está amando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Recebam uns aos outros, acolham uns aos outros, sem reclamação. Ah, fulano foi na minha casa e não levou nada, sem reclamação. Ah, fulano marcou comigo e não foi, sem reclamação. Fulano foi lá em casa e deu prejuízo, sem reclamação. Quando nós abrimos a nossa casa, Deus, Ele entra junto. Quando nós estamos dispostos a investir a nossa vida onde Jesus investiu, é Ele que paga a conta. O amor fraternal e a hospitalidade não são apenas virtudes sociais, são expressões do reino. O mundo não está transformado por uma igreja mais programada, com mais eventos, com uma luz, com uma fumaça. O mundo é transformado por uma igreja presente nas casas, nos bairros, nos trabalhos. É mais mesa e menos palco, é mais abraço e menos muro. É mais vem com a gente e menos espere que te chamem. A casa que acolhe se torna um templo e a mesa que compartilha se torna um altar. Hoje Deus está te chamando para mudar de postura. De quem espera ser amado para quem vai lá e ama. De quem espera ser abraçado para quem vai lá e abraça. De quem espera ser acolhido e vai lá e acolhe. De quem reclama de solidão para quem agora vai gerar comunhão. Deus está te convidando a mudar de quem senta sozinho para quem puxa uma cadeira e diz: senta do meu lado.
Que o teu amor por Cristo seja visível através do seu amor pelos outros. Essas cadeiras vazias aqui são de alguém que você ainda não convidou. Essas cadeiras vazias são de alguém que você ainda não chamou para dividir uma mesa com você. Essas cadeiras vazias são de pessoas que estão esperando o seu convite, o seu abraço. Eu queria que você ficasse de pé agora, em ato de compromisso de quem vai se tornar um gerador de comunhão. De quem vai se dispor a amar mais, a se doar mais, a entregar mais, a repartir mais. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa palavra que primeiro confrontou a mim. E agora, pelo Teu Espírito Santo, confronta a Tua igreja. Que sejamos resolvedores de problemas. Que sejamos um abrigo em meio à nossa comunidade. Que as pessoas possam ver a nossa casa como uma expansão do Teu reino. Como um farol em meio ao mar. Que as nossas casas, que os nossos lares sejam mais do que muros. Mas que seja um lugar do qual as pessoas vão saber que elas podem ir, serem amadas e terem as suas vidas transformadas. Então, no nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.